Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Cada vez é maior a busca pelo equilíbrio entre a razão e a emoção, um equilíbrio importante para a vida pessoal e profissional. É por isso que o tema inteligência emocional está entre os mais requisitados na Escola de Negócios da Assim. Nesta edição do podcast Empreenda Assim, conversamos com a instrutora da Escola de Negócios, Mércia Menezes, mentora, palestrante, especialista em inteligência emocional e criadora do método O Poder da Excelência. Mércia, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço pela oportunidade. Mércia, o Dr. Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional, diz que inteligência emocional é a capacidade de lidar com as nossas emoções e também com as emoções dos outros. Como podemos ampliar esse conceito? Tem algumas outras definições. Exemplo, usar a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa. E também podemos dizer que inteligência emocional é quando eu busco o equilíbrio entre os dois hemisférios do cérebro, entre o meu hemisfério esquerdo, que é o racional, e o meu hemisfério direito, emocional, fazer com que os dois hemisférios caminhem na mesma direção, com a mesma intensidade, para que possa promover, a nossa, eu falo assim, para nos tornarmos inteligentes emocionalmente. Na realidade, assim, precisa entender qual a função desses hemisférios. Nosso hemisfério esquerdo é o nosso lado racional, é o nosso lado cognitivo, eu falo que é o lado das letras, dos números, é o lado que produz a ideia. Só que o meu hemisfério direito é o meu hemisfério emocional, é o meu lado criativo, intuitivo, é o meu lado onde estão as minhas emoções, mas também é o meu lado onde eu tenho muitas memórias arquivadas. Se o meu hemisfério racional produz, quem realiza é o emocional. Então, muitas pessoas, talvez você já conheça, pessoas que têm, uma capacidade cognitiva, pessoas que são mestres, doutores, e emocionalmente você fala, nossa, pessoa tão inteligente e emocionalmente, tão fraca. Por quê? Porque eu potencializo um hemisfério e esqueço do outro. Então, assim, o cuidado, se esse é o hemisfério emocional que realiza, então eu preciso cuidar das minhas emoções. E como fazer isso? Quando a gente entende o conceito de inteligência emocional, então nós trazemos também, eu falo que a inteligência emocional é treinável. Nós vamos trazer isso para nós através do quê? De ferramentas, de exercícios. O nosso cérebro está pronto para receber estímulos. Eu falo assim, o tempo todo o nosso cérebro ele só reage de acordo com o comando que a gente envia. Então o que acontece? Por falta de conhecimento, as pessoas, infelizmente, não entendem, até porque tem determinadas atitudes e comportamentos que está todo relacionado com o meu hemisfério direito, onde eu tenho lá num pedacinho do cérebro arquivado muitas memórias que vêm lá da nossa infância e que são responsáveis pela nossa vida adulta, pelos nossos comportamentos, atitudes e qualidade de vida. É verdade que existem habilidades da inteligência emocional que podem ser desenvolvidas? Isso, então dentro da inteligência emocional, qual é o caminho, Entender que a inteligência emocional tem 5 habilidades. Que habilidades são essas? Primeira habilidade, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso reconhecer quais meus pontos fortes, meus pontos fracos, meus pontos que eu posso usar a meu favor, outros que eu preciso melhorar. Não é verdade? Como que eu busco isso? Procurar saber qual é o meu perfil, Eu falo que a maior dificuldade das pessoas hoje é conviver com pessoas com temperamento diferente. E tudo isso, dentro da inteligência emocional, nós temos ferramentas, que promovem o autoconhecimento, como uma análise de perfil comportamental. Segunda habilidade da inteligência emocional é o controle das emoções. Eu sempre falo assim, controlar minhas emoções. Eu estou sentindo raiva, vou falar, raiva, dá licença que eu quero a paz? Não. Eu preciso entender que comportamento eu tenho diante daquela emoção. Se quando eu sinto raiva eu sou uma pessoa agressiva, às vezes até agressiva fisicamente, eu já sei que repetidamente eu tenho esse comportamento, então eu promovi o quê? Um reconhecimento da minha emoção. E é como lidar com ela. Então eu tenho que sair de cena para que eu não repita esse comportamento, porque do jeito que a emoção vem rápido, ela vai rápido. E aí depois eu tenho que repetidamente voltar e ficar pedindo desculpa. Não é assim que acontece? Terceira habilidade, automotivação. Como que eu vou me automotivar? Eu falo que mais entra também na parte do autoconhecimento, Nós temos hormônios disponíveis ao nosso favor. Que hormônios são esses? A gente chama até do quarteto da felicidade, eu acrescento mais um hormônio, tá?
Então, eu preciso liberar a serotonina, que é o hormônio do prazer, dopamina, que é o hormônio da motivação, ocitocina, o hormônio do amor, e a endorfina, que a gente fala que é o hormônio da recompensa. E eu acrescento ainda a testosterona, que é o hormônio da ação. Mas, Mércia, e como fazer isso? Todos os exercícios que a gente trabalha dentro da inteligência emocional dispara esses hormônios, o que vão gerar alta performance. Se eu disparo esses hormônios, automaticamente eu vou me automotivar. E as duas últimas habilidades, lembra que eu falei que inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de reconhecer os minhas emoções, saber lidar com elas e também com as do outro? As 3 primeiras têm relação com a minha pessoa. Autoconhecimento, controle das emoções e automotivação, certo? Então a gente chama de competências emocionais pessoais. E as 2 últimas habilidades é a empatia e o relacionamento interpessoal. A gente chama de competências emocionais sociais. Aí é em relação ao outro. Se eu sei quem eu sou, agora eu entendo que o comportamento do outro muitas vezes não diz relação a mim, mas sim a ele. Então, um exemplo. Se a pessoa está com raiva, está nervosa, às vezes eu chego e falo assim, tá vendo? Não falei para você não fazer isso? Então eu não reconheço, não sei lidar com a minha e nem com a do outro. Por quê? Vai resolver o problema dessa pessoa nesse momento? Não. Né? Então assim, é aguardar, porque do jeito que a emoção vem rápido, ela vai rápido. Como que eu desenvolvo a empatia? Liberando todos esses hormônios, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, vai me ajudar a não só me colocar no lugar do outro, mas a sentir o que o outro está sentindo. E o relacionamento interpessoal, né? Juntando todo esse combo que eu trouxe, a partir do momento que eu me conheço, que eu tenho controle das minhas emoções, que eu me automotivo, automaticamente eu também vou ter uma melhora no meu relacionamento interpessoal. Esse é o caminho, né? E dentro de cada habilidade, nós trabalhamos com ferramentas testadas e comprovadas cientificamente. As empresas valorizam a inteligência emocional? Eu falo assim, as empresas elas contratam pelo currículo e demitem pelas questões emocionais. Então, a importância do desenvolvimento da inteligência emocional é justamente trazer o quê? Esse controle, né, do meu comportamento diante de determinadas emoções. O que é o método O Poder da Excelência? Eu falo que ele é um método poderoso, né? Então, dentro do método Poder da Excelência, então busco entender como está a sua vida hoje, como está a saúde da sua empresa, né? Porque eu desenvolvo o Poder da Excelência tanto no âmbito pessoal quanto profissional e empresarial. E onde você quer chegar? Então, ali nós vamos entender o que me faz traçar metas e objetivos e quando eu estou quase chegando, retorno para o ponto inicial. Ou muitas vezes eu tenho metas, eu olho, lá para o futuro e eu não consigo ter nenhum sonho, nenhuma meta, nenhum objetivo. Então, dentro do método Poder da Excelência, é a gente buscar por esse caminho, né? Traçar plano de ação, criar metas neurologicamente corretas, porque até as metas têm que prestigiar o nosso cérebro. E o que mais que a gente trabalha no Poder da Excelência? Desenvolvimento da inteligência emocional. No Poder da Excelência, nós, através de exercícios, nós potencializamos os 2 hemisférios. E também cuidamos de 11 pilares da vida, entendendo que nós somos seres sistêmicos. Sabe o que significa isso? Nós somos movidos por 11 pilares. Pilar espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, servir, saúde, intelectual, financeiro, profissional e emocional. O que significa isso? Que se um desses pilares estiver disfuncional, ele vai influenciar negativamente todos os outros. Então, muitas pessoas me procuram, eu quero focar aqui no meu financeiro. Ok, mas a gente vai olhar, tem um probleminha lá no casamento, tem uma falta de perdão com pai, mãe, e tudo isso me impede o quê? De ter alta performance em determinada área. Então, nós cuidamos de todas as áreas. Eu falo que essa é a real abundância e prosperidade. Todo mundo relaciona prosperidade com dinheiro. Uma pessoa próspera é aquela que ela tem excelência no pilar espiritual, excelência no casamento, na saúde, com os filhos, nas finanças, no emocional. Então, é isso que o método Poder da Excelência faz. Restaurar a vida do ser humano e da empresa como um todo. Então, assim, muitas pessoas, elas acabam deixando a vida levar. Inclusive, estudos comprovam que só 2% da população promove mudança, porque ninguém está disposto a pagar o preço. Ninguém está disposto a viver o processo, a buscar por esse conhecimento.
2% da população promove mudança. 13% é aquela pessoa que até te motiva. Não, vai lá e faz, é bom mesmo, mas ele não faz. E 85%, não importa o nível intelectual, não importa a questão financeira, né? As pessoas vivem exatamente como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E infelizmente não causam dano só a eles, mas sim às próximas gerações. Mércia, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Mais uma vez, né, muito grata por poder compartilhar todo esse conhecimento e esse conteúdo, né? Nesta edição do podcast Empreenda Assim, conversamos com a instrutora da Escola de Negócios da Assim, Mércia Menezes, mentora, palestrante, especialista em inteligência emocional e criadora do método O Poder da Excelência. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.